Olá pessoal, professor Rodrigo Graça Martins, disciplina de Projeto Integrador Extensionista 1. Aí hoje a gente vai ver, essa semana a gente vai ver manipulação de arquivos, a nossa quinta aula aí da disciplina. Tá? E por que a gente vai ver manipulação de arquivos? Tá? Na aula passada a gente montou um cadastro simples, né? E ao final da aula a gente identificou um problema. Tá? E qual que é o problema? Tudo que a gente tem feito até agora nos nossos programinhas vai ficar armazenado na memória RAM. Todas aquelas variáveis, tá? Aqueles objetos que a gente declara lá e está fazendo uso nos nossos programas, eles ficam alocados na memória RAM. Tá? A memória RAM ela é uma memória rápida, né? Mas ela é uma memória que aparece até certo ponto em pequena escala no computador, né? Porque ela é mais cara. Tá? Fazendo até aí uma interdisciplinaridade com a disciplina de arquitetura. É legal vocês saberem isso, de sistemas digitais, né? Que tem os tipos de memórias, né? E ela é volátil, ou seja, quando eu termino de executar o meu programa, tudo que estava na memória ali do computador se perde, porque eu libero para outro programa estar utilizando. Aquilo não fica salvo. Tá? Então, tem duas maneiras de eu conseguir salvar alguma informação para acessar depois pelo meu programa. Né? Tem várias maneiras, mas a gente vai ver duas aqui na disciplina. A primeira que a gente vai ver hoje é manipulação de arquivos, são os arquivos, né? Como é que a gente faz para acessar esses arquivos, ler e escrever nesses arquivos. E o segundo é a parte de banco de dados, que a gente vai ver posteriormente aqui na disciplina. Então, pessoal, coloquei aqui um código simples, um exemplo de código simples, tá? Então, como é que funciona aqui e como é que a gente trabalhou esse exemplo para vocês? Então, na linha 1 ali, eu crio uma variável chamada arquivo e faço ela receber um comandinho ali, ó. Então, qual que é o comandinho? O comandinho open. Aí eu coloco lá um open, né? Entre aspas duplas, o nome do arquivo que eu quero abrir. No nosso caso aqui, vou chamar de clientes.txt. E a segunda, coloco uma vírgula e coloco um segundo parâmetro ali, que é o parâmetro R, tá? Entre aspas duplas ali está o R, que é de read, né? No inglês. Então a gente vai estar abrindo esse arquivo de qual forma? Da forma read, para fazer uma leitura. Na linha 2 eu criei uma lista de clientes, clientes igual aos colchetes ali, vou indicar que eu vou criar uma lista, né, de clientes. E aí eu vou lá, para cada linha que estiver no arquivo, né, tô fazendo nosso comandinho fora ali na linha 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer na minha lista de clientes, clientes.append, né, vou adicionar um cliente. Que cliente? O cliente que está lá no meu arquivo. Tá? Então ali ó, na linha, eu vou pegar cada linha do meu arquivo e vou transformar em um cliente. Ou seja, cada linha lá do meu arquivo vai ter o nome de um cliente. E eu vou dar o comandinho ali, ó, linha.strip/n. Eu estou tirando o barra N é o caractere que indica quebra de linha no arquivo. Então eu dou o Enter lá para quebrar a linha. Então se eu tenho um cliente por linha, eu tenho que ignorar esse barra N. Ao final do meu for, eu vou ter lido todo o meu arquivo. Eu vou fechar esse arquivo, vou dar um arquivo.close, que é o que eu fiz na linha 5. E aí no meu programinha de exemplo aqui, eu só imprimi a minha lista de clientes. Então, ó, for cliente em clientes, né? Para cada cliente na lista de clientes, eu estou imprimindo o nome do cliente. Na sequência, na linha 8, eu estou criando um cliente novo, né? Então, cliente novo é igual ao input, digite o nome do novo cliente. Eu vou pedir para o usuário digitar o nome do novo cliente. E aí, na sequência, eu vou dar um clientes.append, vou incluir na minha lista de clientes aquele cliente novo que o usuário acabou de digitar. Tá? Aí, na segunda parte, vem a sequência, que é a sequência de escrever no arquivo, né? Salvar o que você acabou de fazer no arquivo. Então, você novamente vai usar a variável arquivo. Arquivo recebe ali um open, novamente eu vou abrir o mesmo arquivo, né? clientes.txt, só que dessa vez o segundo parágrafo é o W. W minúsculo que é de write, tá? Então eu vou abrir esse arquivo no modo escrita, porque eu vou escrever nesse arquivo. E aí eu vou fazer o processo inverso, né? Para cada cliente na minha lista de clientes, eu estou imprimindo aqui para vocês irem acompanhando depois no console. E aí eu vou escrever no meu arquivo, arquivo.write, eu vou escrever o cliente, que eu acabei de separar da minha lista ali, mais um barra N para ele conseguir quebrar a linha. Tá? Então aqui, nesse código curtinho aqui, nessas 13 linhas,
tem um exemplo bacana de manipulação de arquivos, tá? E eu vou pedir para vocês, no dia de hoje, rodarem esse exemplo direitinho. Eu vou lá para o Replit para mostrar para vocês esse exemplo funcionando, tá? Então, eu estou acessando o Replit aqui. Ele vai carregar para mim aí o meu projetinho, arquivo. Está subindo aqui. Ok, é o mesmo, as mesmas 13 linhas, tá? E aqui, ó, do meu lado esquerdo, bem no cantinho esquerdo aí da tela de vocês, tem uma estrutura lá, ó. Está escrito Files, embaixo está escrito assim, ó, clientes.txt e main.py. No meu caso aqui, o arquivo clientes já tem alguns clientes aqui cadastrados de exemplo, tá? Vocês aí, a hora que vocês criarem um Replit, ele não vai criar esse arquivo clientes para vocês. Então vocês vão vir aqui e vão clicar do lado de Files, nesse papelzinho com maisinho no canto aqui, e aí ele vai dar a opção para vocês de criar o arquivo, tá? Aí vocês colocam um nome aí qualquer. No caso, coloca clientes.txt. Eu vou colocar outro nome aqui porque eu já tenho, né? É só para vocês verem como que eu crio um arquivo. Aí eu coloco aqui o nome de arquivo, né, por exemplo, e coloco um ponto txt e dou um ir, ele já cria para mim, tá? Então ele vai criar para vocês aí. Vocês criem o clientes.txt, que é o que a gente vai usar aqui, tá? Então, a hora que eu rodar o meu exemplo aqui, vou dar um run, tá? Então, ó, note que no arquivo clientes eu tenho lá Samantha, Felipe, Andressa e Luiz. Tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um run, né? Inicialmente ele vai ler a minha lista ler meu arquivo e vai passar para minha lista aqui na memória RAM, tá? Então ele já imprimiu lá os nomes que tinha no arquivo, ó, Samantha, Felipe, Andressa e Luiz. Eu vou digitar um novo nome de cliente aqui, né? Pode ser Roberto, e vou dar um Enter, né? Ao final aqui, ó, ele está imprimindo para mim cada cliente que está na lista, né, e está salvando lá no arquivo, teoricamente. Então ele imprimiu aqui para mim, Samantha, Felipe, Andressa, Luiz e Roberto. Na hora que eu clicar aqui no clientes, Roberto já está lá. Então cada vez que eu for rodando o meu programinha aqui, ele vai acrescentando e vai alterando meu arquivo. Agora ele vai carregar, eu rodei de novo, Samantha, Felipe, Andressa, Luiz e Roberto. Tá? Se eu colocar aqui outro nome aqui, qualquer, Andressa, por exemplo, e der um Enter, ele já acrescentou Andressa aqui na minha lista, e lá no meu arquivo, ele colocou Andressa também. Tá? Então, eu quero que vocês façam esse teste, criem esse arquivo, né, de código-fonte, criem esse arquivo de clientes.txt, rodem, tá? Para entender direitinho. E aí na nossa próxima aula, a gente vai juntar o que a gente fez na última aula presencial, né, que é o nosso cadastrinho de clientes, né, nosso crudezinho de clientes, e vai passar a ter esse arquivo aí, vai acrescentar ele lá para já ir melhorando o nosso estudo de caso. Ok? Então, por hoje é isso. Façam esse exemplo aí, né? E aproveitem aí para depois presencialmente tirar as dúvidas que surgirem aí na hora que a gente for fazer a junção dos dois exemplos. Um abraço. Tchau, tchau.